E ó, jornalismo comunitário, coloca as imagens de ônibus para mim. A CPI do consórcio Ecurus concluiu a primeira fase dos trabalhos na Câmara. É hora da gente hablar, né, sobre transporte público. Matheus Mundim está na Câmara com o presidente da CPI. Matheus, primeira fase concluída, o que se concluiu, né? Uma coisa óbvia. Mas vamos ver o que as autoridades falam em relação ao consórcio Ecurus. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, dessa primeira fase dessa comissão parlamentar de inquérito foram apresentados, principalmente por meio daquele canal de comunicação que foi aberto pela Câmara dos Vereadores aqui da capital, diversos problemas que foram listados pela população. Dentre esses problemas, 10 se destacaram, sendo eles principalmente o que diz respeito à superlotação, atrasos e também as condições precárias dos terminais aqui do transporte coletivo aqui de Campo Grande. Para falar a respeito desse balanço dessa primeira fase da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Câmara dos Vereadores, eu converso com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Lívio. Doutor, eu começo perguntando a respeito do que a gente pode tirar de balanço já nessa primeira fase. A gente está falando de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que está sendo dividida em 5 fases. Nessa primeira fase, do que a gente já pôde acompanhar e a partir de agora, como que vai funcionar tudo isso? Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo, a todos os seus telespectadores. Bom, essa fase, a CPI, ela está dividida em 5 fases, né? A primeira fase, que vai aí até o finalzinho de abril praticamente, é a fase de análise documental e de requerimentos, né, desses documentos. Então nós fizemos basicamente, solicitamos para o consórcio, para a GETRAN, para a GEREG, Tribunal de Contas, Ministério Público, informações para que a gente possa analisar e isso sirva de base para as nossas oitivas, que são a fase 2, a 3 e a 4. A fase 2 nós vamos escutar basicamente os agentes públicos, né? A GETRAN, a GEREG, diretores, ex-diretores, especialistas em transporte público e mobilidade urbana. Na fase 3 é a fase para a gente escutar o consórcio, né? Dirigentes atuais, ex-dirigentes, e a fase 3 a fase 4 é a fase de escutar o público em geral, né? Os usuários do transporte coletivo, os sindicatos de motoristas, cobradores. E a última fase é a confecção do relatório, que está a cargo da vereadora Ana Portela. Então nós já abrimos como primeira ação da CPI a abertura da ouvidoria, que está sendo feita pelo ouvidor da Câmara Municipal, e está através do WhatsApp, através do e-mail institucional. Então a gente já está captando essas informações para também servir de base para as nossas oitivas. O senhor falando a respeito de oitivas, eu questiono então, porque nessa segunda fase que a gente vai ter, a partir de agora, depois que foram coletadas essas informações, a gente já tem 2 nomes que já foram aprovados aqui na Câmara para virem aqui prestar o esclarecimento por meio das oitivas. Eu questiono quem são esses 2 nomes e quem eles representam ou o que eles representam. Certo. Bom, nós ainda não divulgamos as datas das oitivas, tá? O que nós divulgamos ontem na reunião foi o primeiro dia de oitiva, que nós vamos ouvir 2 especialistas, tá? Uma professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e um especialista, o senhor Gabriel, também especialista em mobilidade urbana. Então nós vamos escutar 2 especialistas para nos auxiliar nessa visão macro aí de política pública no transporte público. Nós não vamos divulgar ainda os próximos dias de ouvidoria, de oitiva, porque isso é uma ferramenta estratégica que a CPI também tem, para que quem vai ser ouvido não precise se preparar ou dar desculpa antecipada para não comparecer. Então nós vamos divulgando passo a passo, mas já existem hoje 9 dias de oitivas dessa fase 2 para a gente escutar essas pessoas. Doutor, eu vou ao vivo direto com o Rodrigo no estúdio, porque ele tem uma pergunta para fazer para o senhor, aí eu repasso para o senhor. Rodrigo, pode fazer. Matheus, o que foi diagnosticado, né, encontrado aí, foi um trabalho insustentável prestado por forma do consórcio. Eu quero saber do presidente, para ele detalhar para o telespectador, para o usuário, o que seria insustentável que foi encontrado por eles na CPI. Doutor, o Rodrigo questiona porque foi apresentado durante essa fase inicial de coleta de informações, principalmente uma situação insustentável que está o transporte coletivo de Campo Grande. Então a gente queria que o senhor detalhasse do que foi apresentado e o que seria, de fato, isso que está insustentável no transporte público de Campo Grande, esse detalhamento por parte do senhor. Na verdade, aquilo é um compilado das informações que estão chegando através do WhatsApp, através do e-mail institucional da Câmara, da reclamação do público em geral, né?
Então a gente tem superlotação, a gente tem a falta de estrutura física dos ônibus, a gente tem atraso, a gente tem relatos de linhas específicas, né? Em alguns bairros específicos também com atraso, com problemas. A gente tem também a presença da falta de fiscalização do poder público em algumas regiões, em alguns terminais de transbordo, em algumas situações que envolvem motorista, cobrador. Então, e aí, na verdade, quando você coloca aquilo também numa ferramenta de inteligência artificial, a ferramenta entende que o transporte coletivo está numa situação realmente insustentável. E é por isso que a CPI foi instaurada por um clamor popular de muitos e muitos anos, né? E nosso objetivo, a gente tem que se focar nos 3 fatos determinados da CPI, né? Que é a questão da idade média da frota, a questão do equilíbrio econômico-financeiro e também do cumprimento do TAG de 2020, mas claro que existem fatos conexos que a gente também precisa adentrar e discutir isso como política pública. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo com a gente no Balanço Geral. Rodrigo, a primeira fase dessa comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara dos Vereadores, apresentada então agora pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito da CPI do transporte coletivo aqui da Câmara. Volto com você. Bom, obrigado, viu? Um abraço ao presidente aí. E, gente, é de fato, né? Imagens de ônibus. Para você que está aí do outro lado, você é o usuário, né? Quantos gargalos há anos a gente sofre? Quantas e quantas vezes, né, a gente pondera aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, no meu programa de rádio, nos outros veículos de comunicação, o gargalo que é ser usuário do transporte público, pessoal.